Por favor, Vitor. Por favor, Curi. Acender a luz. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bom, antes de mais nada, obrigado aí pela presença, amigos aí da imprensa, profissionais aí de comunicação. Vou sair um pouquinho do protocolo. Tudo bem, Alfredo, vai lá, prepare esse vídeo, faz tudo direitinho. E eu vou sair um pouquinho do protocolo hoje. Bom, a gente veio hoje aqui um pouco falar de Africa Twin raiz, né, de Venture Sports, né, Marcão? Ele tem uma raiz lá de trás. Você não tem, Marcão? 94? 9-1. Mas a gente queria trazer aqui, mas ele não deixa, não. Fica lá no seu escritório. Esses dias ele deixa tanto tempo analisando sobre como está o mercado de motocicletas esse ano. Bom, primeiro eu vou fazer aqui uma vou recapitular. Pronto. Mais rápido, o anúncio foi feito. Bom, como bem colocado pelo Curi, esse desenvolvimento, principalmente dessa inédita versão que nós estamos agora trazendo para o Brasil, a Venture Sports tem um conceito. E esse conceito de desenvolvimento é Open Web. Mas também serve para a nossa Africa Twin, nós já comercializamos desde o seu ressurgimento em 2017. Então, aprimorada com acelerador eletrônico possibilita você ir a qualquer lugar. Forte aceleração, mesmo com carga total. Nós vamos ver que até um up de motorização nós ganhamos aí com essa atualização, né? Tanto de mecânica como também da parte eletrônica. Possibilidade de personalizar o modo de pilotagem. Então, agora não é só mais aquele controle de tração que você liga e desliga, que você vai ter parâmetros além do controle de tração para poder até personalizar a forma de tocar a motocicleta. É óbvio que nós estamos vendo um web, né, confortável em qualquer terreno, e a customização vai entrar dentro desses 4 cantos aqui: Tour, Urban, Gravel e principalmente para customizar o user do usuário. Okay? Vamos lá, detalhar um pouco mais ela. Aqui nós estamos vendo as 2 versões. Além dessas 2 versões, nós vamos ter mais outras 2 que são as Travel Edition. Eu vou explicar gradativamente para vocês, tá? Bom, em relação a CRF, New LA, Africa Twin, nós tivemos também atualização agora em 2020 de painel, né, então, para ter acesso aos parâmetros que eu vou poder acessar no modo de pilotagem. Mas toda essa atualização eletrônica veio muito graças agora à adoção do acelerador eletrônico. Então, eu tenho agora um controle eletrônico, como nós vimos em Goodwin, como nós vimos na CB1000, agora também a Africa Twin com o acelerador eletrônico. Como eu disse para vocês, as 2 comunizam a mesma motorização. Porém, muitos itens dessa inédita versão que nós chamamos de Adventure Sport são diferentes. Nós vamos detalhar cada um deles.
Posso destacar ainda na Africa Twin a nova bateria de lítio, um novo sistema de escapamento, né, uma nova ponteira, que em conjunto com a parte eletrônica, mais alguns alívios de peso na parte mecânica, recuperou aí de 90,2 cavalos, mas praticamente se equiparando com a potência da europeia para 94,6 cavalos. Então tivemos aí um up de potência e também de torque, quase meio quilo a mais de torque, agora a gente extrai do motor. E essa versão aqui, que é a CR1000 Africa Twin Adventure Sports. Então nessa motocicleta já dá para ver, nós temos carenagens específicas para ela, principalmente envolvendo um tanque maior, com mais de 24 litros de capacidade para grande autonomia. Nós estamos vendo ainda aqui um assento maior, justamente focado em viagens mais longas, assim como mais autonomia, tem também mais espaço, mais conforto para uma viagem mais longa. Essa versão Adventure Sports ela já vem com protetor de tanque, aliás as carenagens também são mais volumosas, o para-brisa também tem mais proteção aerodinâmica. Então essa carenagem de tanque já vem nela, independente de ser versão Turbo Edition ou não. Também o cárter do motor é inerente a ela. Destaque para o curso elevado de suspensões. Eu tenho 2 centímetros a mais de curso de suspensão, tanto na dianteira como na traseira. O espaço livre do motor até o solo também está ampliado em 20 milímetros. Enfim, vamos detalhar agora para vocês, baseado na versão Adventure Sports, todas as novidades da Africa Twin. Começando pelo design, como eu falei, novas carenagens, principalmente as carenagens que envolvem o tanque maior, então um desenho novo aqui de carenagens. A proteção aerodinâmica ampliada, com um para-brisa maior. E aqui na parte traseira a gente percebe também um assento mais generoso, principalmente nessa parte de trás, que proporciona bastante conforto em viagens mais longas. Em relação ao conjunto ótico, permanece o conjunto Full LED, ou seja, todas as luzes de posição, luz baixa, luz alta e até mesmo os piscas, tanto na dianteira como na traseira, totalmente em LED. Em relação ao chassi, então nós temos um compacto chassi de berço semiduplo. Então o que é esse chassi de berço semiduplo? É um chassi onde o motor ele não faz parte da estrutura, o motor ele fica só apoiado na parte inferior onde eu tenho o berço do chassi. Um detalhe interessante que na versão Adventure Sports ele é pintado na cor branca, né? E na Africa Twin convencional ele é na cor preta. Então, montando aqui a moto, dá para perceber um conjunto de suspensões montadas no chassi, o motor apoiado no berço, aqui os 2 radiadores, aqui o tanque de combustível de maior volume, compondo o conjunto da nova Africa Twin Adventure Sports. Em relação à altura do assento, ela também está mais alta. Se a gente comparar, a Africa Twin continua com 870, com um assento montado de forma mais baixa, mais alta, e 850 mm com ele montado de forma mais baixa. Aqui nós estamos vendo a Adventure Sport montado no mais baixo, em 900 mm. Só que quando eu monto ele na segunda posição, a posição mais alta, ele fica com 920 mm. Então, a altura do assento também é maior na Adventure Sport. E aí, Gustavo? Errou. Em relação ao tanque de combustível, enquanto na Africa Twin permanece 18,8 litros, na Adventure Sports eu tenho um aumento aí para 24,2 litros de capacidade. Vocês viram um destaque também, eu vou comentar um pouquinho mais a fundo, é um destaque, um selo comemorativo dos 30 anos de Africa Twin, se a gente levar em consideração aquela primeira geração dos anos 80. Em relação à altura do solo, como a gente já comentou, na Africa Twin convencional 251 mm e na Africa Twin Adventure Sports 20 mm a mais, 271 mm, distância que vão livre entre o solo e o motor. Por quê? Em relação à suspensão dianteira, então a Africa Twin permanece em 230 mm de curso, 23 cm, enquanto que a Africa Twin Adventure Sports foi para mais de 25 cm de curso, 252 mm. Além disso, essa suspensão
suspensão que tem um layout upside down, né, invertida, tem regulagens nos dois amortecedores. Aqui em cima são duas regulagens, não sei se eu faço a regulagem da pré-carga na mola, e numa fenda que tem minha aqui em cima, eu consigo fazer a regulagem de retorno. Por que o retorno em cima? Lembrando, era uma upside down, ela é invertida. E na parte de baixo, bem aqui, na parte inferior do topo da bengala, eu tenho a regulagem de compressão. Tá? Então, cada amortecedor aqui tem 3 regulagens, são 6 regulagens na dianteira. Aqui para vocês verem o layout. Vendo aqui um pouco da parte interna, né, do amortecedor. Por ser invertida, ela tem a mola na parte superior. Então é bem aqui embaixo que eu faço a regulagem de compressão. E mais de 25 centímetros de curso. O curso também foi ampliado para a suspensão traseira. Então, a Africa Twin convencional continua com 220 milímetros de curso. E na Africa Twin Adventure Sports, 240 milímetros de curso. Também 2 centímetros a mais. Então, aqui nós estamos vendo o layout. Então, nesse layout nós temos aqui o ProLink, onde é a junção de links entre chassi, amortecedor e balança. Aqui a garrafinha de gás. Aqui essa alavanca, onde eu regulo a pré-carga da mola. E aqui também eu tenho 3 ajustes: pela compressão na parte de cima e retorno na parte inferior. Aqui um pouco do trabalho da suspensão traseira. O trabalho aqui do conjunto do ProLink. E a balança aqui, de grandes dimensões de alumínio. Em relação aos freios, então os freios foram antigos, né? Na dianteira com 310 milímetros de diâmetro, formato Wave, e as pastilhas elas estão acopladas em pinças montadas radialmente. Então, nós temos cada pinça aqui com 4 pistões, são pinças de montagem radial. Então, a diferença da montagem radial é que todo esforço de frenagem é deslocado e concentrado para o eixo, o centro da roda, e não para a bengala, não para a suspensão. Então, menos interferência na suspensão durante a atuação dos freios. Lembrando que esse disquinho que fica aqui do lado esquerdo, ele é o leitor do ABS. Então, nós temos o ABS independente tanto na roda dianteira, como também aqui, ó, na roda traseira. Lembrando que no caso da roda traseira, eu consigo desligar esse ABS. Tá? Então, só na roda traseira eu consigo desligar o ABS. Esse disco também é formato Wave, com diâmetro de 256 milímetros, com calibre. Estou descendo um ladeirão com ela. Okay. Desesperado. Em relação à motorização, ela permanece com 999,1 centímetros cúbicos, comando de válvulas SOHC do tipo Unicam. Daqui a pouco a gente vê funcionando. O Unicam ele é um comando que aciona diretamente as válvulas de admissão, enquanto os balancinhos roletados na outra ponta acionam as válvulas de escape. Ele tem 4 válvulas por cilindro, total de 8 válvulas. A sua potência recebeu um upgrade, agora está equiparada com a potência lá de fora, 94,6 cavalos a 7.500, e o torque também, 9,7 kgfm a 6.000 RPM. Então, um upgrade aí de potência e torque em função tanto da parte eletrônica, do acelerador eletrônico, mas também internamente alívio de peso, principalmente no sistema de balanceios. Então, a massa que nós temos contrarrotativa para deixar o motor bem equilibrado para o funcionamento suave, ela foi aliviada, e com esse alívio, a diminuição de inércia nos ajudou a ter um levante de potência. Os balanceiros são esses 3 contrapesos aqui, ó. Então, esse eixo aqui tem 2 contrapesos e mais um no inferior. Tá? Lembrando que ela tem, podemos ver uma imagem do cabeçote, ela tem um sistema Twin Spark, ou seja, eu tenho 2 velas de ignição por cilindro. E essas 2 velas de ignição que me ajudam a manter aí a parte de emissões dentro de Euro 5 já preparado para o Framote 5. Tá? Então aqui nós podemos ver as 8 válvulas, são 4 em cada cilindro, sendo que as de admissão são acionadas diretamente pelo comando e as de escape são acionadas pelos balancinhos roletados.
Agora, um outro detalhe muito importante é relativo ao cárter seco, onde convencionalmente o óleo fica mais concentrado debaixo da arca de manivelas, no virabrequim. Nesse caso da Africa Twin, o óleo ele fica distribuído por toda a superfície inferior do cárter. Ele tem uma bomba de óleo pescador bem baixo para poder captar o óleo, sem ocupar muito volume do cárter. Então esse cárter é bastante compacto. A gente pode comparar até com uma CRF 450 Rally. O tamanho de cárter é muito próximo. Então ela é uma 1000, mas com um cárter de 450 em termos de tamanho, né? Além disso, também o sistema de arrefecimento bastante compacto, mas que conta com 2 radiadores interligados entre si. Então eu tenho 2 radiadores distribuindo o peso igualmente aqui pelas laterais na parte frontal, e aqui um sistema que equilibra a pressão quando você tem um percurso muito severo. Só para vocês terem ideia do funcionamento, esses 2 radiadores são interligados. A princípio tem uma válvula termostática que segura o líquido entre o cilindro e o cabeçote. A partir do momento que o motor ganha a temperatura ideal de funcionamento, a válvula termostática libera o fluido e o fluido passa pelos radiadores. Se eu tiver uma condição muito severa, eu tenho as ventoinhas que puxam o ar de fora para manter a temperatura ideal. E se ela for mais severa ainda, eu tenho esse vaso de expansão que ajuda a equilibrar as pressões internas. E sem a percepção de aquecimento, uma vez que esse ar é direcionado para debaixo da motocicleta, nunca para as pernas do piloto. Ok? Em relação à embreagem, ela já tinha, né? Ela não tem embreagem deslizante. Então, nesse tipo de embreagem, eu tenho aqui uma interseção. Né? Essa interseção, na verdade, é da campana com o cubo. O cubo é o que recebe o movimento do motor. E a campana é que vai transmitir esse movimento para os discos. Então, quando você acelera, ó, o contato entre elas é feito diretamente por esse dente de ângulo reto. Então, você não tem nenhuma perda. Você tem a energia do motor indo para as rodas. Agora, quando você muda de marcha e desacelera e faz a redução, você tem um pequeno escorregamento que permite o quê? Um deslizamento que absorve essa energia mais forte e impede o travamento da roda. Então, esse é um item que nós anunciamos a primeira vez na Fireblade, depois na CD1000 e a nossa Africa Twin também tem, que é a embreagem deslizante. Em relação ao câmbio, temos uma transmissão também super compacta de 6 velocidades. Onde é que está o segredo aqui desse bloco tão compacto? O posicionamento aqui desses 3 eixos, né? Esse aqui é o eixo do balanceiro, esse aqui é o virabrequim, o árbitro dos manivelas. O eixo primário do câmbio está ligado na embreagem deslizante e o eixo secundário está ligado aqui no pinhão, que vai levar o movimento via corrente para a coroa. Então, a posição desse eixo primário é elevada. E isso fez com que a gente pudesse trazer para mais próximo da árvore de manivelas o eixo secundário. Então, nós conseguimos aí compactar. Ao invés de ficar um triângulo, para ficar uma linha reta, fica um triângulo extremamente compactado, o que justifica as formas compactas do motor da Africa Twin. É uma 1000, como eu falei para vocês, com um tamanho de cárter de uma 450. Bom, como eu falei para vocês, eu já está adequada para a Euro 5, para uma 5. Ela inclusive tem um sistema que nós chamamos de canister, que faz, elimina na verdade a emissão evaporativa. Então, se a moto parada, né, começa a aquecer o combustível, né, no sol, esse vapor de combustível ele vai para um sistema que a gente chama de filtro de carvão ativo, e depois, quando o motor entra em funcionamento, algumas situações de temperatura fazem com que o módulo eletrônico faça subir o ar externo, e esse ar faz o que nós chamamos de purga do canister, ou seja, ele vai descontaminar o canister, enviando esses vapores novamente para serem queimados aqui no duto de admissão. Ele depois da queima, ele passa do catalisador, enfim, sem emissões mesmo como motocicleta parada. Porque tem moto, e às vezes, quando não tem esse sistema evaporativo, às vezes a emissão é mais forte nela parada, quando ela está no sol, do que o que sai pelo escapamento tratado pelo catalisador. Então, no caso da Africa Twin, já totalmente adequada. Aqui a injeção eletrônica, que nós chamamos de PGMFI, ela tem todos os sensores que você possa imaginar para controle do perfeito funcionamento do motor, sensor de temperatura do líquido, sensor de rotação, sensor de temperatura do ar, sensor de posição do acelerador, que agora é eletrônico. Então você vira o cabo do acelerador e o sensor é que vai comandar a abertura do acelerador de acordo com o tipo de pilotagem que você selecionou. Nós vamos ver os tipos daqui a pouquinho. Nós vamos
ver um a um. Okay? Em relação ao painel, agora um aproveitamento maior aqui dessa área, né? Ele cresceu para visualização de informação. Continua completo, com o contagiro, o velocímetro, o indicador de marcha, os computadores de bordo, informações de percurso. Mas agora a gente está vendo aqui 3 parâmetros. Parâmetro de potência, parâmetro de freio motor, engine brake, e parâmetro de torque, tração. E nós vimos que aqui tem um nome que representa o modo de condução. Então nós temos esse modo Tour. Eu vou explicar cada um deles, tá? Só para mostrar os 4 modos são Tour, Urban, que é viagem, urbano, Gravel, seria para terrenos acidentados, e o User. Esse User, inclusive, eu posso selecionar esses 3 parâmetros aqui. Então, aqui eu tenho uma tabela que mostra o tipo de seleção que vem em cada um dos mapas. Então, por exemplo, o Tour, ele vem com nível de potência, esse nível vai de 1 a 3. 1 é onde você tem a disponibilidade da potência máxima. O 2, você tem um pouco menos de entrega de potência, e o 3 também um pouco vai, gradativamente o número aumenta, a disponibilidade de potência diminui. Então, o Tour usa a potência máxima, usa o freio motor intermediário e usa aqui o controle de tração quase no nível máximo. O nível máximo é 7. Lembrando que são 8 níveis, uma vez que você consegue desligar o controle de tração também. Tá? O Urban, ele usa um pouco mais intermediário, ele não vai usar tanta potência como no Tour, ele usa um pouquinho menos de potência, ele controla um pouco mais a entrega da potência, mantém o freio motor do intermediário e usa quase que o controle de tração no máximo, né? Lembrando que o máximo é o 7. Já o Gravel está numa situação de mais controle, então ele vai usar menos potência, né? Das 3 possibilidades da potência, ele usa o mapa, digamos, uma entrega mais controlada da potência. Aqui o freio motor, ele praticamente tira o freio motor, porque na Terra às vezes você faz uma redução, mesmo com a embreagem deslizante, você pode ter um pouco de perda de controle na parte traseira. Então, ele praticamente tira a interferência do freio motor e usa quase que o controle de tração máximo. E o user, ou usuário, eu seleciono o que eu quero. Eu posso usar a potência máxima, posso usar o freio motor mínimo, posso desligar o controle de tração. O que eu selecionar aqui no user fica registrado. Mesmo que eu desligue a moto e religue ela, esses mapas todos aqui, eles não mudam, eles voltam tudo para esse parâmetro. Mas o user ele mantém a última configuração que eu apliquei no painel. Tá? Tem uma animação aqui que vai mostrar como é que isso acontece. Vamos lá. Então, selecionando o modo Tour, os parâmetros são esses. Lembrando que enquanto eu estou acelerando aqui as velocidades das rodas, né, a velocidade igual, eu consigo, andando, eu consigo ir cortando o controle de tração. Só que se eu cortar excessivamente o controle de tração e ele desestacionar, aí ele entra em ação. E aí eu posso andando novamente e voltar com o controle de tração no nível que faça a correção das velocidades das rodas. Então o controle de tração, quando esse motor fica vermelhinho aqui, ele mexe no ponto de injeção, na quantidade de combustível e no avanço da vela de ignição. Tá? Por exemplo, aqui no Urban, com ela em movimento, eu consigo praticamente cortar o controle de tração. E aí, no caso do distracionamento, entra o controle de tração, ele vai mexer com os parâmetros de aceleração, injeção e ignição, até que as velocidades fiquem equiparadas. Tá? Então, o controle de tração é o único que eu posso mexer em movimento. Esse aqui é o Gravel, então ele está um pouco mapa de potência, né? Entrega de potência, com um pouco freio motor e controle de tração lá em cima. Mas andando eu consigo ir tirando esse controle de tração. Se eu perceber aqui um estacionamento, eu posso subir pilotando novamente no controle de tração. Então, o controle de tração é o único que eu consigo mexer em todos os mapas, tanto para ativar ou desativar. Agora, o único mapa que eu consigo mexer em potência e freio motor é o user. Só que eu só consigo mexer nesses dois parâmetros com a moto parada. Então, com ela parada, eu consigo mudar os parâmetros de potência e torque. E andando, eu consigo mudar o controle de tração. Então, por exemplo, aqui, joguei o controle de tração lá em cima e parou a velocidade das rodas. Com ela parada, eu consigo, tá vendo? Eu consigo mudar tanto potência como freio motor. Então, andando, eu não mudo nem potência nem freio motor. O único item que eu
consigo mudar com ela em movimento, é o controle de tração. Ok? Então aqui o controle de tração está atuando, e aí eu tenho a equiparação da velocidade das rodas. Esses parâmetros ele usa a velocidade das rodas, a mesma velocidade que ele usa para fazer a leitura do ABS. Só que aqui ele controla a aceleração graças ao acelerador eletrônico. Tudo bem até aqui, gente? Depois a gente liga lá na moto, no painel, aí a gente vai passando para vocês pegarem bem a manhã como é que funciona esse sistema. Bom, aqui nós temos as versões. Então, essas 4 que estão aqui, elas são Africa Twin. E elas têm as 2 versões. A CRF1000L Africa Twin e a CRF1000L Africa Twin Travel Edition. Aqui, nós vamos ter essa daqui, a CRF1000L Africa Twin Adventure Sports, e essa aqui é a CRF1000L Africa Twin Adventure Sports Travel Edition. Tá? Vamos ver como é que fica a brincadeira em termos de preço? Antes, porém, vamos descrever aqui os equipamentos, só para recordar da Travel Edition, que é um pouco diferente da Adventure Sports. Tá? Então, a Travel Edition tradicional, então, ela tem o item 1, as malas laterais, o item 2, o top box, que já vem com o bagageiro, mais o posto aqui no garupa, o item 3, que é o protetor de tanque, o item 4, que é o cavalete central, e o item 5, que é o para-brisa mais alto. No caso da Africa Twin Adventure Sports Travel Edition, eu tenho as malas laterais e o cavalete central. Ela já vem com o protetor de tanque, e ela já vem com o protetor de cárter, e ela já vem com o para-brisa mais alto. E aqui, como vocês estão vendo na foto, esse espaço aqui ficou maior e mais plano, então facilita até a amarração de bagagens até maiores dos que podem caber aqui no top box. Por isso que aqui a gente tem esse espaço aqui para amarração de bagagens. Bom, o preço, a Africa Twin, ela parte de R$ 57.990, lembrando que ela ganhou atualização mecânica, atualização eletrônica, ganhou um novo painel, e praticamente o preço quase que se manteve. A sua versão Travel Edition fica em R$ 66.990. Agora vamos falar da Adventure Sport. Ela parte de R$ 64.990 e a versão Travel Edition da Adventure Sports em R$ 69.990. Bom? Cadê o café? O café ficou lá, não banana não. Tudo bem, gente? Bom, na sequência da nossa programação, nós vamos acompanhar vocês, certo? Nós vamos ter um coquetel. Não sei se vocês perceberam, lá embaixo também estão armadas 2 estações de realidade virtual. Então, essas 2 estações vocês vão poder navegar. Tá? A gente mudou um pouco o esquema de navegação em relação a